Aleluia. Aplaude mais forte, Jesus. Porque Ele vive, Ele reina para todos sempre. Ele é o mesmo homem hoje. E será sempre Deus. Aleluia. Nesse momento, fazer uma oração por vida. Senhor, venha dar cada um nesta noite. Senhor, possa abençoar. Senhor, venha tocar nessas vidas. A Bíblia ela diz que o justo ele vive pela fé. Vamos orar nesta noite com fé, para que o Senhor possa restaurar cada um, em nome de Jesus. Oremos ao Senhor. Senhor meu Deus, eterno Pai, Deus em glória, Deus bendito, oramos a Ti, meu Deus, apresentando, meu Pai, a todos os enfermos. O Senhor que é o Deus que opera milagre, é o Deus do impossível, Pai. Abençoa estas vidas, meu Senhor. Toca, meu Pai. Restaura cada um, meu Deus, seja qual for a enfermidade. Deus maravilhoso, Pai, pegando nas tuas mãos. Abençoa, meu Senhor, liberta, transforma, meu Pai, e faz uma cura em cada um, meu Senhor. Em nome de Jesus, assim entregamos nas tuas mãos, Pai. Amém. Saúde em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Você está ouvindo? Teme perder a sua alma, ou que dará ao homem em recompensa da sua alma. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então dará cada um segundo as suas obras. Louvado seja Deus. Amém? Irmãos, palavra poderosa, um versículo onde nos questiona o valor da nossa alma.
o quanto nós somos importantes para Jesus, porque a Bíblia ela diz, irmãos, que todo aquele que nele não pereça, mas que tenha a vida eterna, amém? Hoje nós estamos na casa do Pai, hoje Deus nos deu esse privilégio de adorar, de exaltar e engrandecer a Ele, amém? Então seja abençoado, seja feliz, porque você está no lugar certo. O Espírito Santo de Deus, Ele marcou esse encontro com cada um de nós nesta noite, porque tem um Deus que Ele fez um grande sacrifício a cada um, para que hoje possamos ser livres e na presença de Deus, amém? Vamos ficar de pé, vamos aplaudir mais uma vez Jesus, porque Ele é digno. Glória a Deus, louvado seja o nome poderoso do Salvador Jesus. Vamos continuar adorando, exaltando esse Deus, porque Ele é grande. Porque a palavra de Deus ela diz que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Louvado seja Deus. Graças ao Senhor Jesus. Precisando das nossas orações, Senhor possa restaurar, Senhor venha fazer uma cura nestas vidas, em nome de Jesus. Oremos ao Senhor. Senhor meu Deus, eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, oramos a Ti, meu Deus, pela vida da irmã Nayara, meu Senhor, meu Deus, pela vida do Heitor, Pai, te apresento também, meu Deus, a vida do Bael, Senhor. Estas pessoas, meu Pai, em nome de Jesus, eu venho restaurar, meu Deus, seja qual for a enfermidade, meu Pai, o Senhor sabe a necessidade de cada um. Deus maravilhoso, Pai, entregamos nas tuas mãos, Senhor, cada um deles visitando nessa noite uma cura e um milagre. Faz a cura em nome de Jesus, Pai, assim entregamos nas tuas mãos. Amém. Glória a Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia, Deus, a tua Bíblia. João capítulo de número 3. João capítulo 3, do versículo 32
em diante. João, capítulo 3, do versículo 32 em diante, que foi contando, vai glorificando a Deus, as crianças ficando de pé em reverência à palavra poderosa de Deus. Diz assim a palavra de Deus, João capítulo 3, versículo 32 em diante, diz assim a palavra: e aquilo que ele viu e ouviu, isso testifica, e ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus Espírito por medida. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Aquele que crê no Filho tem vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Louvado seja Deus. Aplaude bem. Glória a Deus. A palavra de Deus que possa estar em nossos corações guardada em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos sentar na igreja de Deus. Aleluias. Eu tenho um Pai que adora o Senhor. Pode sentar por Deus. Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos na igreja com a graça do Senhor Jesus. Graças ao Senhor. Meus amigos e amigas, boa noite. Sinta-se bem no nosso meio. Eu vou louvar o Senhor com mais um louvor. Você conhecer, você pode louvar.
Porque Deus, Ele fala conosco desde o início, quando nós entramos na casa do Senhor. Amém? Ele te conhece muito bem, sabe dos teus pensamentos. Aleluia, glória a Deus. Ele conhece teu coração, sabe das tuas intenções. Deus é Deus, Pai de mim. Nada se esconde diante dele. Se vontade vai acontecer. Ele te conhece muito bem. Sabe dos teus pensamentos. Ele conhece teu coração, sabe das tuas intenções. Deus é Deus, Pai de mim. Nada se esconde diante dele. Seu vontade vai acontecer. Ele não é homem pra mentir, nem filho de homem pra se arrepender. Ele não é homem pra mentir, nem filho de homem pra se arrepender. Deus vai fazer o impossível acontecer. Deus vai escrever uma nova história. Pode acreditar, Ele é fiel, Ele é fiel, Ele vai Aleluia, glória a Deus. Você puder ficar. Ele te criou para a glória dele, para a glória do nome dele. E nós estamos aqui nesta noite prestando culto a Ele, o culto ao Rei, o Todo-Poderoso, o Santo, o Tremendo, o Glorioso. Deixa o Espírito operar. Aleluia, glória a Deus. Que o Espírito, ele quebra todas as barreiras. O Espírito Santo, ele quebra as correntes, as prisões. O Espírito Santo, ele opera libertações. Olha, e veio a essa terra para ser um sacrifício perfeito. Você está levantando as tuas mãos para aquele que diante, lá no céu, os serafins o adoram, Glória a sem Deus, parar, aleluia. dizendo que Ele é santo, dizendo que Ele é santo, dizendo que Ele é santo, dizendo que toda a terra está cheia da glória dele. E a glória dele está aqui também no nosso meio para nos abençoar, para tirar toda tristeza, toda angústia. Você não vai sair daqui como você entrou, porque Ele está presente em nosso meio. A presença dele está aqui.
para Ele. Eu quero sentir a tua presença. Fale para Ele. Fale para Ele, eu quero sentir a tua presença. Fale para Ele. Eu quero sentir teu toque, Senhor. Eu quero, eu preciso, Senhor, do teu toque. Eu preciso de ti, Senhor. Acompanhar a glória dele. Esse louvor é para Ele, para o meu Rei, para o meu Salvador. Esse louvor é para o meu Senhor. O Senhor é glória. O Senhor eterno que está assentado à direita do Pai. Esse louvor é para Ele. Esse louvor é para Deus, o Deus Santo, o Deus Criador, o Deus eterno. Esse louvor é para o Cordeiro Santo, imaculado, perfeito, que verteu seu sangue no meu lugar. Esse louvor é para Ele. Eu adoro porque Ele é digno. Eu adoro porque Ele me escolheu. Ele é digno de tudo. Romanos capítulo 6, versículo 23. Romanos 6, 23. Romanos capítulo 6, versículo 23. Peço que você leia comigo. Eu vou ler, você vai pedir. Porque o salário do pecado é a morte. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Vamos aplaudir o Senhor por Jesus. Podem sentar. Queridos irmãos e ouvintes, o pecado
ele é um dos maiores problemas que a humanidade enfrenta. Porque o pecado, ele não afeta apenas o espírito, mas atinge a todas as esferas da nossa vida. O Senhor Jesus, ele veio a este mundo, ele trouxe a solução para esse problema, oferecendo cura e a redenção para todos aqueles que se arrependem e recebem Ele como Salvador. A natureza do pecado. O que é pecado? A definição pecado. Pecado é qualquer pensamento, qualquer palavra, qualquer ação contrária à vontade de Deus. Pensamento, ação, palavra contrária à vontade de Deus é pecado. O pecado, ele é uma rebelião contra Deus. Quando alguém está em pecado, essa pessoa está em rebelião contra Deus. Porque o pecado, ele é um pensamento, uma palavra ou uma ação contrária à vontade de Deus. O pecado, além de ser uma rebelião contra Deus, ele traz a separação de Deus. O pecado, ele cria uma barreira entre Deus e a pessoa. Em Isaías capítulo 59, 1 e 2, diz que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido surdo para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, para que Ele não vos ouça. Então o pecado, ele é terrível, porque ele traz rebelião contra Deus, ele traz separação de Deus e ele traz consequências. O salário do pecado é a morte. A consequência do pecado é a morte. E como diz a palavra de Deus, a origem do pecado veio através de um homem chamado Adão. Mas antes de Adão, um ser celestial que habitava no céu, ele era conhecido como anjo que traz luz. Esse ser celestial, foi nele que o pecado se originou. Então a origem do pecado não é Adão. A origem do pecado vem desse ser celestial que chamava anjo que traz luz, e hoje o nome dele é Satanás. Então o pecado se originou no coração dele, de Satanás, quando ele estava no céu como um querubim da guarda, como um anjo de Deus. Ele se rebelou contra Deus porque a palavra de Deus diz que ele queria ser semelhante a Deus. E Deus, ele não aceita de forma alguma outro Deus. Lá em Isaías diz assim: não existe outro Deus que eu conheça. O próprio Deus falando: não há Deus fora de mim, eu sou o único Deus verdadeiro. E esse ser celestial, que era o anjo que traz luz, ele queria ser semelhante a Deus. No coração dele, ele começou a gerar o pecado. O pecado foi gerado no coração de Satanás. Nesse ser, quando ele estava lá no céu, morando no céu, ele andava nas pedras preciosas, diz a palavra de Deus. E ele era um dos seres mais formosos do céu, que Deus
havia criado. Ele é uma criatura de Deus, mas ele quis ser maior do que o Criador. Ele queria ser igual ao Criador. E a palavra de Deus diz que ele corrompeu a sua beleza, ele corrompeu a sua formosura, quando achou-se no coração dele o orgulho. Começou no orgulho. Ele, no coração dele, disse: eu subirei acima de todas as estrelas. As estrelas aqui simbolizam os anjos de Deus. Eu subirei acima de todas as estrelas e me assentarei no trono e serei semelhante ao Altíssimo. Quando o pecado originou no coração dele, a palavra de Deus diz que Deus sabia, porque Deus conhece os pensamentos de todas as criaturas, não somente dos seres humanos. Ele conhece os pensamentos de todos os seres celestiais, ele conhece o coração de todos. A Bíblia diz que não existe nada que está oculto diante dos olhos de Deus. E ele, Deus, sabia que estava se originando no coração daquele anjo que traz luz. Alguns chamam ele de Lucifer, ou significado anjo que traz luz. A Bíblia não fala Lucifer, fala anjo que traz luz, e que era o da guarda. E o pecado se originou no coração dele. Ele estava no paraíso de Deus, ele estava no céu, ele andava nas pedras preciosas, ele tinha no corpo dele tambores, pífaros, ele tinha instrumentos musicais no corpo dele, porque ele foi criado para adorar o Senhor Todo-Poderoso. Mas ele se corrompeu por causa da sua beleza, e o coração dele se encheu de orgulho, e o pecado se originou no coração dele. E diz a Bíblia Sagrada que Deus, sabendo disso, Deus, ele fez o fogo sair do meio dele e transformou aquela beleza dele, se transformou em uma coisa horrível. Hoje ele é o ser mais horrível do universo. Ninguém pode olhar a face dele, porque senão morre. Ele é horrível. E Deus, ele fez isso, fez sair fogo do meio dele, transformou ele numa criatura horrível. E ele já tinha enganado muitos anjos também lá no céu. Até essa parte dos anjos foi enganado por ele. E Deus transformou todos eles em demônios e lançou do paraíso para a terra. A Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo, ele viu lá em Lucas 10, 19, diz que o Senhor Jesus Cristo, ele viu quando Satanás, ele caiu por terra. Ele diz, e disse o Senhor: eu via Satanás como um raio cair do céu. Lucas 10, 18. Eu via Satanás como um raio cair do céu. O Senhor Jesus viu aquele dia que não tinha ainda sido criado os seres humanos. Era um dia, a palavra de Deus fala, não fala esse dia, só diz que aconteceu. E ele foi derrubado lá no paraíso, junto dos demônios, e nunca mais ele pode voltar para o paraíso. Ele perdeu o lugar dele, porque ele quis ser semelhante a Deus. Então o pecado se originou no coração desse ser. E diz a Bíblia que ele veio a essa terra. E quando Deus criou o homem, quando Deus criou a mulher, a palavra de Deus diz que ele estava no jardim. Ele estava ali observando
o que Deus estava fazendo, quando Deus ele diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, ele estava ouvindo, observando ali no jardim do Éden. E ele fez um plano para corromper a humanidade. O pecado que se originou no coração dele, ele diz, agora eu vou passar para diante do pecado. E aí diz a Bíblia que Adão desobedeceu a palavra de Deus e o pecado entrou no mundo. E o pecado se tornou uma das coisas mais terríveis que existe nesse mundo, porque a consequência final do pecado é a morte. As marcas emocionais do pecado. A palavra de Deus diz ali que quando Adão e Eva haviam pecado contra Deus, eles começaram a sentir culpa, eles começaram a sentir vergonha, porque o pecado ele faz isso, ele gera uma sensação de culpa e vergonha na alma do ser humano. Quando Adão e Eva pecaram contra Deus, a primeira coisa que eles tentaram fazer foi se esconder da presença de Deus. Porque o pecado, ele separa o homem da presença de Deus. Pense, entenda isso. Quem originou o pecado foi Satanás. Ele que é a origem do pecado, no coração dele. E ele passou para Adão, e Adão passou para todos os seus descendentes depois dele. Todos que nascem nessa terra nascem com pecado. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos nascem com pecado por causa da descendência de Adão. E diz a Bíblia que quando Deus falou, Adão, onde tu estás? E aí ele disse assim, Senhor, eu ouvi a tua voz no jardim, eu tive medo e me escondi. O pecado, ele traz medo. O pecado, ele traz insegurança. A pessoa que vive em pecado vive inseguro, vive com medo. Porque tudo isso é consequência do pecado. Então o pecado ele traz desespero. O pecado ele traz frustração, ele traz solidão. O pecado ele afeta nossas relações e nos deixa vazios. Muitas vezes levando a solidão emocional. O pecado ele não atinge somente o corpo físico, ele traz enfermidades, todo tipo de enfermidade. Esses germes da gripe, esses vírus que traz doença, tudo é consequência do pecado. Tudo é consequência do pecado. As doenças são consequência do pecado. O sofrimento das consequências do pecado. A depressão, a angústia. O pecado ele traz marcas emocionais. A Bíblia diz, queridos irmãos e ouvintes, que Davi, quando ele pecou contra Deus, ele ficou muito angustiado. Mas se você ler a oração de Davi em Salmo 51, de 1 ao 12, você vai ver que ele experimentou grande angústia emocional. Davi ele experimentou angústia emocional por causa do pecado. Ele estava na presença de Deus, Davi estava na presença de Deus. Tudo que ele fazia, ele prosperava. Deus abençoava a mão de Davi. Mas quando ele desobedeceu a palavra de Deus, quando Davi caiu no pecado adultério com Batseba, quando Davi matou o esposo de Batseba, Urias, através das mãos do exército inimigo, aí Davi, o profeta apareceu para Davi e falou para ele que ele havia pecado.
Deus usou o profeta para falar com Davi. E Davi se arrependeu, Davi chorou. Mas se você ler o Salmo 51, de 1 ao 12, você vê aqui a angústia que Davi passou depois que ele pecou. Ele foi perdoado por Deus, mas ele passou muita angústia, muito sofrimento por causa do pecado. A marca do pecado é terrível. Ela traz marcas físicas, marcas emocionais e marca espiritual. A pior marca espiritual que o pecado pode trazer é a perda da comunhão com Deus. A palavra de Deus diz: o pecado faz separação entre vós e o vosso Deus. Quem vive em pecado não pode viver em comunhão com Deus. Quem vive em pecado, a Bíblia diz assim: o pecado não reina, portanto, em vosso corpo mortal, porque vocês não estão debaixo da lei, estão debaixo da graça. E aqueles que vivem debaixo da graça, vivem em comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo de Deus. Mas o pecado, meus queridos irmãos, ouvintes, o pecado ele separa. De Deus ele deixa de ouvir. A mão dele não está encolhida, o ouvido dele não está surdo, mas o pecado faz separação para que Deus não vos ouça. Quem vive em pecado não tem crédito diante de Deus. Quem vive em pecado ora, mas Deus não ouve. Por causa do pecado. O pecado é uma doença terrível. O pecado se originou de Satanás. Tudo que não presta se originou dele. E a palavra de Deus, ela nos mostra, meus queridos irmãos e ouvintes, que existe um processo de cura para ser livre do pecado e para receber a redenção. O primeiro processo de cura é chamado de arrependimento. O arrependimento, pela manhã na escola bíblica dominical, nós falamos da história de um filho pródigo. O filho pródigo que esbanjou os bens, a herança que o pai havia dado a ele. Ele perdeu tudo. E ele chegou ao ponto de querer desejar comer comida de porco. E quando ele estava nessa situação, ele caiu em si e disse: quando os trabalhadores dirão, pai, tem pão com fartura e eu estou aqui nessa miséria, eu vou voltar para a casa de meu pai. Quando nós falamos na parábola do filho pródigo, é o Senhor Jesus ensinando a importância de estar na casa dele. O Pai Celestial. Quando você está na presença de Deus, quando você está na casa do Pai, você tem tudo aquilo que você precisa. Porque a palavra de Deus diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E quando você se afasta da casa do Pai, quando você sai da presença do Pai e diz assim: eu vou viver a minha vida, eu vou para o mundo, eu vou fazer o que eu quiser. Aí acontece o que aconteceu com aquele filho pródigo. Aquele rapaz perdeu tudo que tinha, estava prestes a comer comida de porco. Ele queria encher a sua barriga estava vazia. E ele caiu em si e disse: quantos trabalhadores de meu pai, lá na casa de meu pai, tem pão com fartura e eu estou aqui morrendo de fome. Aí ele se arrependeu de ter saído de casa. Aí ele se arrependeu de ter saído da presença do Pai e disse: eu vou me levantar, eu vou voltar para a casa de meu pai e eu vou falar: pai, eu não sou digno de ser tratado como teu filho, mas me trata como um dos teus trabalhadores, porque eu pequei contra, eu saí contra ti.
Isso é o verdadeiro arrependimento. Ele não achou digno de ser chamado filho. Ele sendo filho, ele não se achou digno de ser chamado filho. Esse é o verdadeiro arrependimento. E quando ele chegou na casa do pai, a Bíblia diz que o pai viu ele de longe, correu, beijou, abraçou ele. E ele disse: pai, eu pequei contra o céu, eu pequei contra ti, me trata apenas como um dos teus trabalhadores. Aí o pai, ele disse: rápido, tira essa roupa suja e coloca a roupa nova nele. Coloque o anel no dedo dele, traga uma sandália, coloque nos pés dele. Vamos matar o boi cevado, o melhor boi, o mais gordo aqui do meu rebanho, e vamos fazer uma festa, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. É isso que o pai faz. Quando acontece o verdadeiro arrependimento, o pai recebe de braços abertos. Enquanto a pessoa está com o coração endurecido, a palavra de Deus diz lá em Hebreus que nós temos que ter cuidado para que não haja um coração mau que nos afaste do Deus vivo. Para que haja cura do pecado, é preciso ter o arrependimento. O primeiro passo para a cura é o arrependimento. É o arrependimento sincero. A Bíblia diz que teve um homem que se arrependeu, mas ele pereceu. Judas Iscariotes. Quando ele pecou, ele vendeu o Senhor Jesus por 30 moedas de pratas. E depois que ele tinha recebido as moedas de pratas, ele ficou angustiado. Ele se arrependeu e voltou para o sacerdote, para o sumo sacerdote, e disse: eu errei, eu pequei contra o sangue inocente. Aí os homens disseram: isso é contigo. Aí ele lançou as moedas ali para dentro do local onde estavam os sacerdotes, e ele foi se enforcar. Judas. O arrependimento de Judas não foi um arrependimento segundo Deus. A Bíblia diz em 1 Coríntios, aliás, 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10: porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Judas, a tristeza dele foi segundo a tristeza do mundo. Mas para que haja a cura, porque a Bíblia Sagrada diz em Atos 3:19: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venha-se o tempo do refrigério pela presença do Senhor. A presença do Senhor volta quando nós nos arrependemos. A presença do Senhor volta quando nós nos convertemos a Deus. E a palavra de Deus diz, queridos irmãos e ouvintes, que quando nós reconhecemos que nós não podemos nos libertar do pecado, quando nós reconhecemos que nós não podemos, eu vou parar de pecar, quando nós não reconhecemos isso, que nós não temos poder de libertação, em nós não temos poder de transformação, o poder da transformação está no Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos, mas Ele pode. Não podemos, mas Ele pode. A palavra de Deus diz: Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só Ele pode tirar o pecado. Só Ele pode limpar. Só Ele pode purificar. Só Ele pode transformar. Mas o primeiro passo é o arrependimento.
Arrependimento. Eu sou pecador, eu estou em pecado. Muitas vezes a pessoa está em pecado e não reconhece que está em pecado. Quando essa pessoa não reconhece que está em pecado, essa pessoa não pode chegar até Deus. Porque o Senhor Jesus, Ele disse: eu não vim chamar justos, eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Eu sou um pecador arrependido. E em nossa vida, constantemente tem que ter o arrependimento. Porque o arrependimento, ele traz cura na mente. O arrependimento, ele traz cura na alma, ele traz cura no corpo. A palavra de Deus diz em 2 Crônicas 7,14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e sararei as suas enfermidades. O pecado traz doença. Aqueles que vivem em pecado vivem doente mentalmente, vivem doente fisicamente e vivem doente espiritualmente. E a pior coisa que o pecado traz é a morte eterna. A morte eterna, a separação eterna da presença de Deus. Queridos irmãos e ouvintes, o pecado afasta o homem e a mulher para sempre da presença de Deus. Muitas pessoas que já morreram, mas morreram em pecado, estão longe da presença de Deus. O Senhor Jesus, Ele falou para os judeus que não acreditavam que Ele é o Salvador, não acreditavam que Ele era o Cordeiro de Deus, que Ele era o Filho de Deus. Ele disse: se vocês não acreditar quem eu sou, vocês vão morrer no pecado de vocês. E a consequência do pecado é a morte. A solução para o pecado é o Senhor Jesus Cristo. Só Ele é a solução para o pecado. Então, se você está em pecado, se arrependa hoje. Se arrependa hoje. Porque se não tiver arrependimento, você não pode chegar à presença de Deus. Se arrependa, confesse seus pecados, porque a palavra de Deus diz, lá em Provérbios 28:13, aquele que esconde as suas transgressões nunca prosperará, mas aqueles que confessam e deixam alcançarão misericórdia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Se você vive em pecado, se arrependa dos pecados, volte-se para Deus, porque a Bíblia diz: chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. E nós chegamos para Deus quando nós nos arrependemos, nos humilhamos diante dele e dizemos: Senhor, me lava, me purifica, Senhor, me liberta, Senhor, desse pecado. E aí o milagre acontece e você passa a sentir a presença dele. A maior evidência do perdão é a presença do Senhor em nossa vida. Se você não sente a presença do Senhor, porque existe uma barreira que está impedindo você sentir a presença do Senhor. Porque a maior evidência é o que diz na palavra de Deus: arrependemos e convertemos para que sejam apagados o vosso pecado e venha assim o tempo do refrigério pela presença do Senhor. Amém? Fiquemos de pé em nome do Senhor Jesus. Aprova o Senhor que é digno. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Tira sua cabeça aí. Tira sua cabeça. Livre no corpo, em todos os lugares. Eu acredito que tem pessoas aqui que estão precisando fazer uma reconciliação com Cristo. Eu acredito que tem pessoas aqui que estão precisando
reconhecer os seus pecados e voltar-se para Deus. Hoje, ter uma mudança na sua vida, para que esses pecados saiam da sua vida. Vem aqui na frente, eu vou orar por você, porque tem pessoas que precisam, tem pessoas que estão precisando desse arrependimento. Necessito ser mudado, Senhor, porque tudo que há necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, Senhor. Tem mais alguém que pode vir? Ó Senhor da glória, ó Senhor, vamos orar no nome de Jesus. Ó Deus Todo-Poderoso, apresento esses irmãos, ó Pai, que estão aqui diante do teu altar. Ó Senhor, a tua palavra diz, Senhor, que onde abundou o pecado, superando a graça de Deus. Meu Deus, amado, eu estou aqui, Senhor, confessando e se arrependendo, meu Deus, porque quer uma mudança radical na sua vida. E a tua presença, Senhor, e a tua presença retorne, Senhor, e a tua presença, Senhor, vem alterar essa vida no nome santo do Senhor Jesus Cristo, Pai. Que o tempo do refrigério venha acontecer nessa vida no nome de Jesus Cristo. Ó Senhor da glória, aleluia, 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 aleluia. Bendito é o nome, é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor, aleluia. Recebe, irmão, a tua bênção no nome de Jesus Cristo. Amém. Deus, aleluia. Glória Deus, aleluia. a Deus, aleluia. Eu passo a palavra para os dirigentes. Aleluia, aleluia. A palavra de Deus diz que todo joelho se dobra, toda língua confessa que Ele é o Senhor. Ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor. Levante as suas mãos ao Senhor. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Seja a honra, olha para Ele, seja a glória,
seja o domínio pelos séculos dos séculos. Seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso sua voz em outras línguas, levante a sua voz em mistérios, olhando para Ele, olhando para o Deus Todo-Poderoso. O Espírito do Senhor Deus te fez, e o sopro do Todo-Poderoso te dá vida. Levante a sua voz em louvor a Ele. Levante a sua voz em exaltação a Ele. Oh! Sheika Taramasso. Derabaxere Andaramacei. Ei! Recebe o seu sangue sobre a tua cabeça nessa noite, sobre a tua casa nessa noite. Ei! Sangue do Cordeiro, sangue do Cordeiro, ei, sobre esta casa nessa noite. Oh, a chaca do Elemar. Oh, a minha alma anseia, minha alma anseia. Suas mãos, chama Adonai Eloheinu, Adonai Erra. Senhor nosso Deus é único. Ei, Ele é único. Ele começa a integralizar todas as coisas nessa noite. Levante as suas mãos. Ei.
o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio.